Olá, pessoal, meus amigos do esporte, meus amigos do tênis. É um prazer enorme estar hoje aqui com o Silvio Bastos, né? Essa figuraça do tênis brasileiro, não é? E muito contente em poder aqui contar um pouco da história desse meu caminho, dessa minha vida dentro desse esporte. Bom, hoje aqui comigo figuraça, amigo, a gente conversando agora aqui, acho que se a gente for começar a puxar, enfim, é melhor a gente ir direto ao ponto. Marcelão Meia, obrigado pela presença, obrigado por você estar recebendo a gente aqui. É prazer enorme contar a tua história, contar a tua vida. Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Silvio, obrigado. Amigos do tênis, estamos aqui realmente prontos, né? Pode sacar, Silvio. O jogo pode começar para contar. Falar sobre tênis, já estou aquecido. Não preciso nem aquecer. É isso que eu ia falar, não precisa aquecer, né? Para falar de tênis, a gente já nasceu pronto. Já acorda quente. Então vamos lá. A primeira pergunta tradicional. Como é que o tênis começa na tua vida? Primeira vez. Raquete, por quê? Por que você começa a jogar tênis? É interessante essa pergunta por uma razão mais específica. Eu comecei por causa dos meus pais, né? Jogadores de final de semana, amadores e tal, mas todo fim de semana no Clube Hebraico aqui em São Paulo, eles iam jogar tênis. E eu fazia natação. Mas já com 7 ou 8 anos, eu queria mais a jogar tênis. Só que existia um mito na época que não podia jogar. Era proibido, menos de 10, 11 anos não pode. Por quê? Porque os equipamentos eram tão pesados que realmente fazia mal uma criança. Quando eu comecei a jogar, eu menti. Você aumentou a sua idade, eu fiz isso também. Não é? Mas o que eu fazia? Nós morávamos numa casa que tinha um paredão grande na rua, né? A parede dava na rua, e durante a semana, meus pais trabalhando, eu depois da escola pegava aquela raquete do meu pai pesada e ficava ali a tarde inteira batendo o paredão. Então, basicamente, né, a história é essa, né, por conta dos meus pais e por conta desse paredão que tinha, assim, numa rua, né? Era uma casa de esquina, e eu ficava a tarde inteira ali brincando. Talvez por conta disso eu tenha pago um preço até mais alto, né? Eu fiz aqui, tenho 2 cirurgias de epicondilite, mudança de ligamento, essa coisa toda. E hoje, né, com 70 anos de idade, o meu punho, quando eu jogo, dói uma barbaridade. Já fiz tudo que você possa imaginar e não tem conserto. Tem que conviver com isso. Então fica aí de orientação, né? Realmente equipamentos são muito importantes, né? Para longevidade de um tenista. E você é daquela geração que era continental radical, né? Total, só continental, total. Todo mundo aqui, à direita você bate, à esquerda você corta. Exatamente. Né? A minha geração, eu acho que é a geração que começa a se aceitar um pouquinho, você mudar para o Eastern, você gerar um pouquinho aqui para bater a direita, trocar a esquerda. Sim. Começa a ter a possibilidade de bater com 2 mãos, porque até então, né, eu começo em 73. Era errado. Errado ensinar com 2 mãos, proibido. Era proibido. Né? E o slice é para você preparar o ponto, para a direita você poder atacar. Sim. E a minha geração, ali em 75, quando o Borg começa a ganhar, ter torneios, quem sabe, tem esse sueco cabeludo aí que está fazendo um negócio ali, vamos gerar um pouquinho aqui a empunhadura, vamos abrir para cá para poder fazer um pouquinho mais de spin, mas a tua geração não passa por isso. Imagina, era errado. Era errado, se o professor ensinasse alguém a bater com 2 mãos, ele perdia o emprego. Então era um negócio. E o continental, né, eu coloco assim, como as raquetes eram muito pesadas, e não adiantava você bater com força, porque o resultado ia ser o mesmo. Então você jogava meio que aliviando, né? Para não se desgastar tanto o seu braço fisicamente. Era o que funcionava na época. E ajudava muito o saque e voleio, né? Saque e voleio. Porque você encurtava para não ficar muito tempo na troca, porque era pesado. Sim. E o continental te ajudava. Você está sempre ali dentro, perto, para poder definir e fechar o ponto lá na frente. Pois é, e como a bola não andava tanto, dificilmente dá uma passada. Então você com qualquer slice, um primeiro saque, com a gente chamava de American Twist, né? É um kick, você montava, era onde você tinha melhores resultados, né? Em outros momentos. E nós tivemos a felicidade, ali eu com 15, 16, 17 anos, de termos o Thomas Koch, né, como nosso grande mestre, nosso guru, que era saque-voleio. Então a nossa inspiração era o Tomás, que jogava uma barbaridade, eu não preciso nem contar essa história. Então vamos lá, não precisa contar, mas agora vamos, já que você chegou nela. Você ali com 15 anos, você tinha esse ídolo, acho que todo mundo, né, da geração de vocês tinha o Tomás como eu quero ser ele quando crescer. Mas como é que era competição, como é que era torneio nessa época? Você 15, 16 anos,
O que tinha para jogar? Tinha um circuito para jogar? Você jogava só dentro de São Paulo? Como que funcionava essa parte que te motivava a poder estar treinando para jogar? Pois é, a gente tinha que ter muita motivação, Silvio. Por quê? E você participou provavelmente desse período também. Nós tínhamos um campeonato brasileiro por ano, e só. Era sempre no mês de julho, não é? E se você jogou bem ali, você ia ser campeão brasileiro. Se naquela semana você estava com uma unha encravada ou torcicolo não jogasse bem, você não era convocado para mais nada. Então era o ano inteiro esperando aquele mês de julho para um campeonato brasileiro. E pensar num tênis profissional, em aquilo ser um meio de vida, mas nem pensava na cabeça de ninguém. A gente jogava por amor à arte, por amor a uma medalha. Nem troféu, na verdade, a gente recebia naquela época. E dava um valor enorme para aquela medalha, né? Aquilo era a nossa vida. Na conversa agora, por exemplo, com o Salib, ele comenta, né, da Marister, né, que chegou no nível que ninguém, nem Guga chegou no que ela fez de toda a história, né? E ela ali já recebeu um voucher para um vestido, talvez, né, para um restaurante, para alguma coisa, tendo ganho o que ela ganhou e tendo feito o que ela fez. Você imagina numa realidade um pouco mais nacional, né, aqui dentro do Brasil, devia ser impressionante a vontade de vocês para poder estar ali dentro da quadra, né? Não, precisava ser assim amor à arte. Eu acho que essa era a chave do sucesso na época, né? E não tínhamos aspiração, nem pensar, né? A gente era um outro mundo, o Brasil era muito distante de tudo, era muito caro para você ir para o exterior. E Marister Bueno, né, nossa pioneira, eu tive a oportunidade ainda de vê-la jogando profissionalmente. E, como você disse, imagina, ela que tem 20 títulos de Grand Slam ou algo assim, não ganhou nada, né? Financeiramente com tênis, quer dizer, imagina para o resto aqui, juvenis do Brasil. Então, mas é um período que eu acho, do ponto de vista assim, social, de amizades, eu acho que é muito melhor do que o período atual, né? Hoje realmente é uma guerra. Esse ponto aí dá de 10-0. Não, e dá para a gente falar sobre esse assunto aqui para ficar até amanhã, né? Porque isso aí realmente, se você comparar os períodos, se você comparar os relacionamentos, talvez, da sua geração, e aí depois passa para mim, e depois se você transportar para hoje, então, né? As pessoas que eu vivi na época que eu jogava, e as de vocês, da sua geração, e a minha veio depois e acaba de alguma maneira se relacionando com a de vocês, que acabou abrindo portas para a gente. Ou seja, isso não para. Isso não para, isso é genial. E você veja, né, coincidentemente, você também fez programas com o Salib, com o Carlos Goff. O Goff é meu amigo há mais de 60 anos. Né? O Salib há 50 anos que nós temos amizade. Com o Kirmair, com o Tomás, são 60 anos de amizade. Isso é um negócio que... Né, é como eu escrevi um livro, né, já há muitos anos atrás, e o título do livro eu quis exatamente enfatizar isso. O título é Tênis, muito mais do que o jogo. Então, isso que as pessoas precisam considerar, não é, com mais carinho, que esse jogo é fenomenal, além das 4 linhas. Aonde ele te transporta, né? Exatamente. O tipo de contato, relacionamento, pessoas que você conhece, ensinamentos que ele te traz, né, o quanto você pode trazer aquilo que você aprende dentro da quadra, num jogo, numa competição, né, para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, qualquer que seja o trabalho. Eu acho que a pessoa entendendo isso, ela acho que vai valorizar muito mais o tempo que ela está ali dentro. Sem dúvida. E vou te dizer, aproveitando esse gancho, Silvio, não sei se está na sua pauta, mas eu cheguei a fazer faculdade, né? Muito mal feita, porque era uma época que eu estava viajando e estava sempre jogando torneios e casei muito cedo, mas o que o tênis me ensinou na vida e no mundo dos negócios, eu duvido que tenha alguma faculdade que ensine isso. Não é? Então, esses detalhes, né, essas condições que eu gostaria que os pais entendessem melhor quando estão com filhos jogando, competindo. Quer dizer, não é só ali a vitória, o ranking, o dinheiro, nada. Vamos pensar numa vida, né, que o tênis pode te oferecer e te ajudar. E pegando agora exatamente esse ponto, né, que você jogou ali as dificuldades, mas aí, num determinado momento, você começa a trabalhar com tênis, você começa a dar aula de tênis. E aí, isso já foi contado aqui, mas agora conta do seu jeito. Né? A primeira, vamos colocar assim, academia privada de tênis do Brasil. Pois é. Eu fico até emocionado, boas lembranças, não é? Porque isso fazem 50 anos. Eu tinha 20 anos, eu casei, eu tinha 22, e quando eu tinha 18, 19 anos, para poder viajar, jogar uns torneios fora do Brasil, eu dava aula, eu estudava um período, o
os outros 2 períodos eu dava aula para juntar um dinheiro para poder viajar. Então essa era a nossa... Treinar para quê, né? Pois é, mas ali estava começando, sim. Assim, a gente sentia assim, um cheirinho de que o negócio pode se profissionalizar. Não existia ATP, não existia nada. Sim. Quando alguém me pergunta, Marcelo, qual foi o seu ranking? Ranking? Não tinha nem computador naquela época. Para quem não sabe, o ranking mundial era feito. Tinham 15 jornalistas famosos no mundo inteiro, a maioria franceses, e eles, cada um fazia o seu ranking. E era a média dos 15. Ele achava assim, esse cara, eu acho que joga bem, ele pode ser 12. Punha lá, e aí tinha lá um comitê que julgava, e assim nascia o ranking. Era uma coisa assim muito... O Kimair conta histórias também, que ele ia jogar um torneio e ele mandava uma carta, e aí ele contava que eu ganhei de não sei quem, e aí ele entrava ou não. Primeira pergunta, de quem você ganhou? Aí se tivesse ganho de um cara importante, fala mal que ele estava doente aquele dia, mas aquilo... valia muito para você poder entrar na chave de um grande torneio. Né? Mas conta a história da academia, da quadra. Pois é, eu comecei, eu dava aula na Hebraica para poder juntar dinheiro, né, para poder viajar. Aí numa conversa com o Paulo Cleto, que você já fez um programa muito interessante com ele, o pai dele tinha um terreno que cabia uma quadra, né, como essa, uma quadra de saibro, tinha uns 50 metros quadrados para a gente fazer a sede da academia, e nós fizemos na Garra uma quadra de saibro, e eu trabalhava das 6 da manhã até as 2 da tarde, e o Paulo ia das 2 da tarde até as 10 da noite. E foi assim que o negócio começou. E depois de um tempo apareceu uma proposta para o Paulo ir viajar com o Kimair estava terminando a faculdade, eu já tinha terminado, não me lembro bem, e... o pai dele ficou com a minha parte, o pai dele também jogava, né, Fominha, né, que Deus o tenha, e aí eu montei a minha primeira quadra no Brooklyn. Naquela época, em São Paulo, existiam muitos terrenos vazios. Né? São Paulo, 50 anos atrás, é uma cidade normal, não é essa loucura que é hoje. E você conseguia alugar terrenos muito barato. Né? O dono dava graças a Deus que tinha alguém usando para não ser invadido. Então, com um investimento relativamente baixo, né, você fazia uma quadra, uma sériezinha pequena, você montava o seu negócio. E foi assim que eu fui crescendo, com uma quadra, depois 2, depois 5, depois 2 com 5, e até que começou a cair minha ficha, Silvio. A cidade começou a crescer. Né? Então, todo dia de manhã que eu ia para o Morumbi na época, né, uma academia que eu tinha junto com o Wilton Carvalho, o Batata, eu começava a perceber, mais prédio subindo, prédio, e o nosso terreno alugado. Eu falei, daqui a pouco eu vou dançar. E eu sempre, eu acho que é uma qualidade que Deus me deu, eu sempre gostei de pensar grande. E eu percebi o seguinte, falei, bom, ou eu compro um terreno agora, nem que seja mais afastado da cidade, para onde ela está crescendo, e monto o meu sonho. O que era o meu sonho? Ter um centro de treinamento. Aliás, a minha inspiração, está até muito doente, sempre foi o Nick Bollettieri. Apesar de eu não concordar com o método de ensino dele, de treinamento, mas como inspiração de um negócio, de motivação, ele era a nossa inspiração. E baseado nisso, eu consegui montar o primeiro centro de treinamento no Brasil, com 10 quadras, com centro de convenções, de fisioterapia e essa coisa toda. Então, assim, em poucas palavras, rapidinho, foi assim que o negócio aconteceu. E nesse centro de treinamento, tive a felicidade de ter bons jogadores brasileiros. Essa era a pergunta para a gente fechar esse primeiro episódio. Tá bom. E aí, nesse centro de treinamento, ao longo desses anos todos, passaram por você vários jogadores. Fala um pouquinho aí, puxa 1, 2, 3. É chato esquecer de um, não lembrar de outro, mas... Não foram muitos. Por exemplo, do Fino você não precisa falar não, porque eu não gosto dele. Então, não gosto do Fernando, né? O Fernando, ele começou, inclusive, antes do centro de treinamento, que era numa academia no Morumbi. Mas aí foram, o Meligene, o Cássio Mota, Saliola, Andréa Vieira, Cesana, Zé Mauro Wasserfirrer, Penetinha, e Odair dos Santos, Kyriakos, meu Deus, a lista é muito grande. Me desculpe que eu, com certeza, não esqueci, mas eu podia ficar aqui mais 10 minutos falando de nomes. Se eu for fazer lista, agora me tira aqui uma dúvida ou uma curiosidade, acho melhor uma curiosidade, para a gente fechar. O que você, dessa lista gigantesca de meninos, meninas que passaram por você, o que ficou para você dessas crianças, umas crianças, outras você treinou em fase mais adulta, no profissional, mas passaram por você uma quantidade gigantesca
de sonhadores, de meninos e meninas que sonhavam talvez o mesmo sonho que você tinha, né? De ter primeiro o seu treinamento e de formar alguém. O que ficou disso para você? Olha, muita coisa, né? Aí dá para fazer mais um livro sobre isso, não é? Mas o mais importante, que sempre foi o conceito da academia, eu sempre tinha uma coisa muito clara na minha cabeça, Silvio. De cada, sei lá, 10 mil crianças que jogam, talvez uma, e olhe lá, uma, quem sabe vai poder bem sucedida no circuito profissional. Quem sabe? De 10 mil, de 15, Então qual que era a minha preocupação? Eu preciso me preocupar muito mais com todo esse grupo do que somente com aquele um que supostamente tem chance de ser alguma coisa no tênis. E isso me dá uma alegria muito grande, porque o que eu recebo de ex-alunos, né, e-mail, WhatsApp... A quantidade de pessoas que você formou. É impressionante. E dentre essas pessoas, médicos bem-sucedidos, engenheiros, advogados... Pais, mães, né? Enfim, eu acho que essa satisfação é que não tem preço. Isso acho que é genial, né? Você ter tido a oportunidade que não sei quantas famílias confiaram a você, né, o caminho dessas crianças que depois se tornaram adolescentes e que hoje são adultos bem-sucedidos, independentemente de terem chegado através do tênis, mas o tênis mostrou muita coisa. Muita coisa. O tênis ensinou muita coisa dentro da quadra. Eu tenho uma frase que eu acho que agora na pandemia eu fiz muita live, palestra falando para pais, né, que se tudo der errado dentro de uma quadra, já deu certo. Opa! Porque o que a quadra faz com a gente, o que a quadra fez com você e fez comigo, e fez com qualquer moleque, qualquer menino, qualquer menina que entra ali com 8, 9, 10 anos e no mínimo vai ali até 16, 17, dificilmente algo vai ensinar tanto quanto aquilo que ele aprendeu a superar, dar a volta, se frustrar. Enfim, sem dúvida. Não existe uma maneira de se ensinar melhor do que a competitividade que um esporte individual como o tênis faz. Assino embaixo, uma escola para a vida. Isso realmente é inigualável. E os pais, infelizmente, não têm essa noção. Não. Eles estão preocupados que a direita... ele fez uma dupla falta a mais, o treinador dele não viu um jogo daquele, mas o quanto ele está ganhando, o quanto está sendo possível para ele crescer dentro de uma quadra como ser humano, sabe? Se eles tivessem essa consciência, essa noção, eu acho que a gente conseguiria talvez até fazer mais jogadores. Com certeza. Não teria tanta preocupação com coisas que não são necessárias. E vou acrescentar uma resposta que eu sempre tinha na ponta da língua, Silvio. Imagina, a academia, tinham lá 200, 250 crianças, né, competindo, jogando, na escolinha e tal. E com muita frequência eu recebia pais com o seu filho ou filha: Marcelo, eu quero pôr meu filho aqui, eu quero que você forme o meu filho um grande campeão. Opa! Aí eu já engoli um pouco seco. E eu devolvia, né, a resposta da seguinte maneira, né, bem dentro do que você acabou de falar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor coloca seu filho numa escola de inglês, por exemplo, o senhor não pede para o dono ou para o diretor. Ele em Shakespeare. Não Shakespeare. Então aí a pessoa já começava a ficar, em primeiro lugar, ficar sem graça, e segundo, começava a entender qual era a minha linha de raciocínio. Ou seja, se você está colocando seu filho aqui, achando que porque ele está aqui, com essa infraestrutura, com esses meninos, que ele vai ser um grande jogador, você já está na escola errada. Agora, para você poder chegar nesse ponto, não é muito fácil, porque tem muitos professores que precisam daquele aluno para pagar o aluguel da casa no fim do mês. Eu, felizmente, tinha condições de devolver a resposta. Você, felizmente, não, você conquistou esse direito. Também. Você conquistou o direito de poder ter esse tipo de atitude. Isso que eu acho que é o legal da história, das pessoas que têm a trajetória como a que você teve, chegam num ponto que se conquista o direito de poder fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Né? Porque você não tem como dar garantia de nada. Não existe, né? Imagina. Ser humano, é gente. Imagina. Mas que, se tudo der errado, pode ter certeza que agradeça porque deu certo. Isso eu tenho convicção plena, né? De todo mundo que passa na vida. Exatamente. Marcelão, obrigado. Hoje a gente encerra esse episódio, essa primeira parte, mas a gente volta semana que vem, porque ainda tem muita coisa ainda da tua vida para contar. Pessoal, Marcelo Meyer com a gente hoje, a gente volta semana que vem. Continuem compartilhando, continuem curtindo e acompanhando o canal. Valeu, tchau, tchau.